19. A figura mostra a trajetória de um raio de luz monocromático ao atravessar uma lâmina de faces paralelas imersa em um meio homogêneo e transparente, sendo que o raio emergente é paralelo ao raio incidente. Tá, isso aqui é uma lâmina de faces paralelas, que como eu expliquei para vocês na aula ontem, uma lâmina de faces paralelas, ela desloca, tem um desvio lateral, mas não tem aumento de tamanho, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, significa que a imagem ela foi desviada, tá? Foi desviada, tudo bem? E aí ele fala, o objeto aparenta estar deslocado da sua posição original, não é o menor tamanho, deslocado da sua posição original com o mesmo tamanho, letra B, o gabarito. E se você quiser calcular esse deslocamento, esse desvio, como é que você vai fazer? Bom, chamaremos, só para dar um spoiler para quem não veio ontem, chamaremos de D, esse desvio, tá? E aí a questão, quando eu te pedir para você calcular o desvio lateral, ela vai te dar a espessura da lâmina. Ela vai ter que te dar a espessura da lâmina. Então isso aqui é a espessura, beleza? E aí, esse desenho, você sobe ele para cá, ó. Você sobe ele para cá e você monta um triângulo retângulo com esse desenho. Isso aqui é um triângulo retângulo porque esse desenho representa a distância entre duas retas paralelas. Então, essa reta é perpendicular, certo? Essa espessura, você pode trazer ela para cá, ó. É a mesma coisa. Então, essa é a espessura. E aqui é um triângulo retângulo. Tudo bem? E aqui, galera, vai ter a nossa reta normal, certo? E aqui vai ter a reta normal de baixo. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência que a gente chama de I1. Esse ângulo aqui, galera, é o ângulo de refração que a gente chama de R1. Primeiro ponto, a gente vai ter dois triângulos retângulos aqui, ó. A gente vai ter esse triângulo retângulo, né? E a gente vai ter esse triângulo retângulo. Como a gente tem esse lado em comum, para relacionar os dois triângulos, eu vou ter que relacionar os dois triângulos por esse lado em comum. Então, eu vou chamar esse lado aqui de x. Bom, relacionando o primeiro triângulo com essa hipotenusa x, eu tenho que o seno de R é igual na verdade, desculpa, é o cosseno, né? O cosseno de R, porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto adjacente ao lado, cosseno colado, tá? Cosseno de R é igual a E sobre X. Beleza, já tem uma relação aqui então. Fechado. Então, ó, X vezes o cosseno de R é igual a E. Então, X é igual a E sobre o cosseno de R. Fechado. Já tem uma relação aqui de X, tá? Perfeito. Agora, no outro triângulo, eu vou buscar aqui uma relação também com esse x, entre x e dzinho. Só que eu preciso desse ângulo aqui, ó. Eu preciso desse ângulo aqui, ó. Só que vocês conseguem observar que isso aqui, ó, são duas retas transversais? O prolongamento do raio de luz com a normal são duas retas transversais? Então, todo esse ângulo aqui, ó, também vale I1, que são ângulos opostos pelo vértice. Então, por exemplo, se um valesse 50, esse ângulo, esse 20, quanto que valeria o ângulo roxo? 30. Então, eu tenho que 50 menos 20 é igual a 30. Então, I1 menos R é igual a X. Então, esse ângulo X aqui, ó, esse ângulo X aqui, ó, equivale, perdão, vou dizer, esse ângulo alfa equivale a I1 menos R1. Então, aqui, ó, como eu quero o cateto oposto, que é o D, sobre a hipotenusa X, eu falo que o seno de I1 menos R1 é igual ao cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa X. Então, o desvio lateral da imagem é igual a x vezes o seno de I1 menos R1. Como x aqui a gente achou como sendo a espessura da lâmina dividido por cosseno de R, eu falo que o desvio lateral é a espessura da lâmina dividido pelo cosseno de R vezes o seno de I menos R. Essa é a fórmula do desvio lateral. Não precisa decorar, só você deduzir sempre. Demora um pouquinho, mas dá certo. Fechou? Quem sabe faz ao vivo, né? Beleza. Questão 20.